Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje está no fio da lâmina, mas não é qualquer lâmina não, é da lâmina super, hiper, ultra afiada de uma katana, porque nós vamos falar de um quadrinho que na verdade é um resgate a um dos grandes quadrinistas do Brasil, ao cara que desenhou mangá e gekiga aqui no Brasil. E foi até o precursor de um gênero do estilo mangá que ficou muito conhecido quando saiu aí a série Lobo Solitário, mas ele já havia feito histórias de samurai aqui no Brasil na década de 1960. Eu estou falando do Cláudio Seto. E hoje, no Quadrinhos Porretas, nós vamos falar sobre esse trabalho aqui, ó, Flores Manchadas de Sangue, lançado em 2009 pela editora Devi, que, como eu falei, é um resgate aí, né? Foi, acho que o primeiro resgate do trabalho do Cláudio Seto. Gente, o Cláudio Seto, ele vinha de uma família de samurais, samurais mesmo, do Japão, que vieram ao Brasil como imigrantes. O avô dele tinha uma fábrica de saquê aqui no Brasil. Também começou a desenvolver a técnica do bonsai aqui entre os brasileiros, certo? E o Cláudio Seto começou a desenhar, porque conta a lenda, né, que o Cláudio era muito brincalhão e gostava de inventar umas histórias, mas conta a lenda que lá no Japão ele conheceu o Osamu Tezuka e, digamos assim, teve alguma instrução, né, teve algumas aulinhas com o mestre Tezuka. E o Cláudio, aqui no Brasil, né, ele morou no Japão na sua infância, na sua adolescência, e quando ele chegou aqui no Brasil, claro que após um tempo, né, ele começou a querer trazer o estilo mangá para cá. E teve essa oportunidade na editora Edrel, lá de São Paulo, né, uma editora aí da década de 1960, que o Minami Case estava à frente, e o Minami também ficou muito empolgado de lançar o mangá aqui no Brasil, que ninguém nunca tinha nem ouvido falar o que era. Eles fazem duas histórias infanto-juvenis, né? Flavor e Ninja, o Samurai Mágico. E aí, em 1968, o Seto apresenta para o Minami Case uma história aí de em torno de 100 páginas, chamada O Samurai, né? Uma história mais adulta, na verdade, um gekiga. E como era uma história completa, né? Uma história grande, uma graphic novel, na verdade, ela foi publicada inteira. E depois a editora Edrel lançou aí a série Histórias de Samurai. E esse álbum aqui, ó, o Flores Manchadas de Sangue, traz 5 dessas histórias que foram produzidas e publicadas entre os anos de 1970 e 1972. E o que eu achei mais interessante aqui nesse projeto é que, em 2008, o Toninho Mendes, o famoso editor aí da Circo, né, da Chiclete com Banana, ele
sentiu essa vontade de mostrar para a nova geração os trabalhos do Cláudio Seto. E aí ele se reuniu com o Cláudio escolheu as 5 histórias para compor esse álbum. E o Cláudio Seto, pessoal, era um cara extremamente estudioso, um estudioso da cultura japonesa, um estudioso do Bushido, da história dos samurais. E para selecionar essas 5 histórias, ele levou em consideração o Jikan. O que é o Jikan? É a alma da espada. Por quê? Porque cada espada confeccionada, ela ganhava uma alma, né, de acordo com o ano, né, e o mês em que ela fosse terminada, né, fosse finalizada. E o samurai, para escolher a sua espada, ele teria que fazer uma conexão entre as características que ele, digamos assim, tinha de acordo com o ano que ele nasceu e a característica da espada, do Jikan da espada. E são 5 os espíritos que envolvem aí as espadas dos samurais. A espada de metal, a espada da terra, a espada do fogo, a espada da água e a espada de madeira. E a história que abre aqui o Flores Manchadas de Sangue é justamente o sósia. Essa história do sósia tem como base aí uma história real que aconteceu no Japão. Por quê? Porque o Seto, ele fazia suas histórias assim. Ora, ele pegava uma história real e adaptava com algumas licenças poéticas, é óbvio. Ora, ele apenas pegava aí a história do Japão como uma referência, como um cenário para criar histórias fictícias. Ele vai tomar como referência a história de um senhor que teve o seu castelo tomado no século XVII e que contratou um sósia para se fazer passar por ele, né? E o verdadeiro, o original, é morto e o sósia fica se passando por ele e precisando eliminar as pessoas que conseguem identificar a diferença e também as pessoas que sabem da existência dele. Que alguns anos depois que o Seto fez essa história, o grande Akira Kurosawa filma um dos seus épicos aí da década de 1980, que é o Kagemusha, A Sombra do Samurai. E por que essa história foi escolhida para abrir o Flores Manchadas de Sangue? Porque o próprio Seto explica que é uma história de transição, né, na sua arte. Porque antes ele usava o bico de pena tradicional com ponta de metal. E nessa história ele começa a fazer arte final com a caneta de bico de pena normal e depois ele vai passar para um bico de pena feito com bambu de forma artesanal, que vai dar aí a característica maior do seu traço e imprimir uma forte característica nessas histórias de samurai produzidas pelo Seto entre as décadas de 1960 e 1970. A outra história, que é O Monge Maldito, também partiu de algo verídico.
sobre um monge que começa a ter uma grande influência sobre uma imperatriz e seu filho, e essa influência desse monge termina desagradando as pessoas que estão ali ao redor, né? Ao séquito da imperatriz. Já a Flor Maldita é uma história com elementos poéticos e também um tanto quanto trágicos e um pouquinho de elemento aí de terror, tá? Quando um samurai ele começa a ter sonhos com um exército tétrico e um samurai que anda com a cabeça de uma mulher, né? A cabeça decepada de uma mulher. E essa, digamos assim, manifestação fantasmagórica vai começar a influir, a interferir na sua vida, no seu presente. Já Idealismo Frustrado foi uma história que tem muito do Seto e que tem muito daquela verve revolucionária da década de 70, né? Das pessoas, dos artistas, dos intelectuais que estavam lutando contra a ditadura e se decepcionaram com alguns dos seus líderes, principalmente com Lamarca. E o Seto vai colocar essa figura aqui do Lamarca, né? Na representação de um mestre aqui que conduzia os seus arautos, tá? A entrar para o Partido Revolucionário e tentar tomar o poder. Só que os métodos deles, né, de agressividade, de violência, começaram a ser questionados. E a história que fecha o álbum, que dá título ao álbum, é a mais poética de todas. É a que fala sobre uma história de amor que não vingou. Flores Manchadas de Sangue, pessoal, tem texto introdutório do Franco de Rosa, com quem o Seto trabalhou na Grafipá. Tem um texto de quarta capa do nosso grande pesquisador Gonçalo Júnior. E as orelhas trazem um texto bem bacaninha do Toninho Mendes, que vale lembrar também faleceu, né? Faleceu em 2017, explicando o porquê desse projeto, que era os 40 anos aí do lançamento do Samurai, que foi em 1968, né? E falando um pouquinho dos bastidores, do encontro com o Seto, de como é que eles conversaram para selecionar as histórias, né? Os textos que o Seto escreveu também. E, gente, ó, Flores Manchadas de Sangue é um baita de um quadrinho porreta. O Cláudio Seto foi um baita de um quadrinista porreta, o cara que trouxe o mangá aqui para o Brasil, que produziu mangá e Gekiga pela primeira vez aqui no Brasil, certo? E que influenciou muitas gerações. Então, vocês precisam abrir o olho e conhecer mais sobre a nossa história, a história dos nossos quadrinistas, dos nossos roteiristas, dos nossos desenhistas. É isso aí.